Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. No ano de 2015, na favela Alba, zona sul de São Paulo, Jorge Luiz Moraes de Oliveira foi o responsável por matar covardemente 6 jovens, além de violentar sexualmente uma outra garota. O monstro da favela Alba convidava as vítimas para sua casa e depois as matava por esganadura ou estrangulamento. Todas eram homossexuais ou usuárias de drogas. Depois de cometer os crimes, Jorge enterrava os corpos dentro de sua própria casa. Em março deste ano, o serial killer foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Léo Soares, apresentador do canal Operação Policial. E hoje, na presença dos advogados de defesa André Nino e Ezequiel de Souza, eles que defenderam Jorge Luiz Moraes, que popularmente ficou conhecido como Monstro da Favela Alba, e no dia 17 de março de 2022 foi condenado a pena de mais de 100 anos de prisão. Primeiramente, doutores, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente trata aqui de um crime minucioso, cheio de detalhes, mas é muito importante a gente ouvir esse outro lado que é o lado da defesa. Então, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Sintam-se à vontade. Hoje vamos falar todos os detalhes desse crime que é conhecido como o Monstro da Favela Alba. Leonardo, muito obrigado primeiramente pelo convite que nos foi feito aqui. É um prazer sempre estar contribuindo para levar informação mais detalhada, inclusive, desses casos, que são casos rumorosos. Esse daqui tomou um conhecimento nacional, inclusive à época, e até hoje vem sendo discutido. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nós podemos falar aí abertamente sobre esse caso. Bom dia, Leonardo. Faço cor às palavras do Dr. André, a quem atuamos neste caso do Jorge, um caso emblemático, a convite e obreando essa defesa, que de fato é um antes e depois, a qual reputamos sobre como não se investigar no Brasil. Tá certo. Começando, né? Como que esse caso ele chega até vocês? Como vocês recebem esse caso? Bom, esse daí um dia, inclusive, eu estava em casa, estava me preparando para ir para o escritório. Um colega advogado tinha entrado em contato com outro advogado, que era amigo, conhecido dos familiares, e acabaram tentando contratar esse outro advogado. Ele disse, olha, é um caso difícil, é um caso que a gente já está vendo pela repercussão midiática que está tendo. Isso foi exatamente no dia em que o Jorge foi preso. E entraram em contato, então, comigo, esse outro advogado, falou, doutor, a gente não tem condições de assumir esse caso, sabemos da sua atuação no tribunal do júri e gostaríamos de saber se o senhor tem interesse em defender o Jorge, né? Está sendo acusado de ser, à época, o maior serial killer que tinha no Brasil. Então, imediatamente eu já aceitei a causa, liguei para o doutor Ezequiel, que veio contribuir ainda mais com a defesa do Jorge. O Jorge, ele tem um histórico já de homicídios, então ele pratica homicídio em 1994, 1995, 1996 ele é condenado a mais de 17 anos de prisão. Vocês pegam o caso desde o começo ou vocês entram após a soltura dele que acontece em 2013? A nossa atuação começa em 2015,
com esses crimes que foram acusados nesse processo. Até então nós não tínhamos conhecimento da existência do Jorge, nós tomamos conhecimento a partir do momento que começamos a estudar o processo que ele tinha respondido a esse processo anteriormente, que foram 2 mortes, que ele naquela época assumiu essas 2 mortes, inclusive justifica que parece que essas pessoas tinham agredido ou tentado violentar uma pessoa na comunidade onde que ele morava, e aí por isso ele acabou assassinando essas 2 pessoas. Doutor Ezequiel, o que chega para vocês? O que de fato é o crime? O que Jorge Luiz fez? A percepção da defesa, antes de se apurar, é entender a pessoa do Jorge. Tá? E aqui há um dado interessantíssimo sobre um pseudo-exame criminológico, porque já que se imputa ao Jorge tantos fatos gravíssimos, de maneira que ele cumpriu a sua pena, né, por fatos anteriores no sistema prisional, como que se coloca em liberdade e em sociedade o cidadão que futuramente vem a ser imputado com inúmeras acusações de homicídio? Tá? Então, no fato em si, o primeiro ponto que nos chamou a atenção, em razão da confissão que reputamos como viciada, é justamente por esse cenário de uma tortura em sede policial. É justamente o seguinte: se dissessem ao Jorge que ele teria cometido 30 homicídios e deveria confessar, ele confessaria. Se fossem 50 homicídios, ele confessaria, a pretexto de ter os seus familiares eventualmente implicados. Então, a falha investigativa, ela começa justamente nesse ponto, né, de não se ter um isolamento de local, a coleta não ter sido produzida conforme o nosso Código de Processo Penal, né? De maneira que uma das familiares da vítima, a namorada de uma das vítimas, se imune de uma picadeira em uma carriola num depósito e se dirige ela ao local de crime e passa a investigar. Veja, uma investigação dessa forma não nos permite dizer se Jorge cometeria todos esses crimes a nível de homicídio. O que a defesa reputou, sim, de acordo com a plausibilidade da prova técnica, que ele seria, no máximo, o coveiro de tantos crimes, exceto o caso do Mudinho Carlos, que se assumiu aí a legítima defesa. É interessante a gente citar que o Jorge, de acordo com o que foi dado pela justiça, ele comete os homicídios e ele enterra os corpos, inclusive por isso que o doutor Ezequiel cita que ele seria o coveiro. Existe mesmo essa probabilidade dele ser só o coveiro desses corpos e não ter participado ativamente das mortes dessas pessoas que, de acordo com todas as idades, são tão jovens? Sem dúvida, basta ver pelo local, né, conhecido pela violência, pelo tráfico, que é a favela Alba. Então toda essa repercussão é a solução fácil de quem ou não quer investigar ou teria o maior interesse num resultado como esse. Então, questão diferente, Leonardo, é você investigar e apurar quem é o verdadeiro culpado e não um qualquer culpado. A solução fácil, né, e eventualmente conveniente aqui seria colocar na conta do Jorge esse número elevado de homicídios, e aí é onde se deslegitima, né, a nosso ver, o papel estatal e de investigações viciadas numa pena inexequível. Me parece que mais prudente seria o quê? A despeito da falha no exame criminológico, compreender este ser humano que aí está, que é o Jorge, e aqui nos permite problematizar sobre tantos outros Jorges que existem em nossa sociedade. Veja, no aspecto do exame criminológico, compreender quem que foi o Jorge, a infância que ele teve, os pais que teve, teremos ali uma história extremamente triste, de um ser humano que sim teve a sua dignidade humana violada desde a tenra infância. Muito bem, a partir do momento que ele é posto em liberdade, é cooptado nesse cenário na favela Alba e temos, né, um agente, né, que passa a agir justamente, e o que foi o ponto culminante no momento inicial, quando o Mudinho é encontrado no quarto do Jorge com o pé para fora, um dos membros para fora. Então, nesse particular, compreender a capacidade do Jorge se portar a um nível de imputabilidade, de responder sobre os seus atos, ou de inimputabilidade, ou ainda a zona fronteiriça de uma semi-imputabilidade,
esse esclarecimento não foi, a nosso ver, bem feito pelo Estado. Tá? Então, quantos exames de tomografia para compreender a nível físico como que se comporta o cérebro do Jorge? E aqui, com o histórico de drogas, isso impacta, sim, o poder de deliberação, de autodeterminação do indivíduo. Me parece que nada disso foi feito. Ressonâncias magnéticas, esta defesa, sim, doutor André Nino, este advogado, cuidamos de nos instruir com assistentes técnicos para dar aqui uma resposta, não qualquer resposta, mas uma resposta satisfativa e ótima ao povo. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Quando chegasse o momento adequado, os senhores jurados entenderam aqui se nós teríamos um cidadão que se porta de uma maneira que ou o sistema prisional o tornou dessa maneira, ou se ele nasceu assim. Então não podemos presumir e no escuro decidir e incorrer em gravíssimos erros judiciários. Por isso que aqui sempre asseveramos que este é um caso de como não se investigar, é o modelo próprio. Isso nos permite afirmar ainda sobre o retorno às ordalhas. Talvez no medievo não se investigaria tão mal como foi o caso do Jorge. E acrescento ainda mais, viu, Leonardo? Aqui essa questão do próprio estudo, não só do cenário de crime, mas também da própria pessoa, que isso aqui é o protagonista, né, dessas acusações, nós temos aquilo que o Estado vem fazendo quase que ordinariamente. O que se faz? Se parte do criminoso para o crime, ao invés de fazer o contrário, analisar-se o crime para chegar ao criminoso. Então é muito cômodo para o Estado fazer como se faz quase que aos baldes, de imputar a alguém um crime e produzir provas para provar que essa pessoa cometeu o crime. Quando o natural é o contrário, é partir do cenário de crime, amealhar todo o conjunto probatório, os indícios, os vestígios, para se aí sim imputar à pessoa determinado crime. No caso do Jorge, o que se fez foi pegar aquela estrutura, né, daquela pessoa que sai do sistema prisional sem nenhum tipo de avaliação, se pega ali todo aquele cenário do crime, imputa-se a ele todas as nortes. E com relação às questões da própria investigação, foi dito, inclusive, eu acompanhei desde o primeiro dia em que a ele coube falar na delegacia de polícia, era que se assim, mostrava uma foto para ele e falava, você matou, melhor, primeiro se dizia, você matou fulana? Ele falava, matei. Matou ciclana? Matei. Matou a outra? Matei. E mostrava-se a foto depois, posteriormente, dele ter dito que matou essas pessoas, e ele falava, nunca vi essa pessoa na minha vida. Então daí a gente já começa a ver que ao Estado foi muito cômodo imputar a ele todas as mortes, sem que houvesse de fato uma investigação séria. Então a gente pode chegar à conclusão que, pelo que vocês falaram, assim que ele sai do sistema prisional em 2013, deveria ter sido feito um exame criminológico, alguma avaliação psicológica, algum teste de até inimputabilidade? Sem dúvida. O que seria fundamental, do contrário, ele jamais seria levado a júri. Seria caso de tratamento, questões patológicas e de saúde, internação em hospital de custódia e tratamento. E aí vem a nossa perplexidade, né? Quando o próprio Ministério Público, o órgão acusador, oscila e muitas vezes flerta no decorrer do devido processo legal, né? E aí seria o ponto de nós assumirmos, enquanto sociedade, que de fato temos irmãos de raça, seres humanos que de fato são assim, e numa situação de serem irremediáveis, não há escapatória. É o hospital de custódia e tratamento. Agora, o que de fato me parece o epicentro das contaminações de origem é esse momento das confissões viciadas em delegacia, né, onde o cidadão confessa até o que não fez, né, e onde surge uma gravação. Né, e surgindo essa gravação, temos ali, né, uma fala veemente de um delegado que mostra, de fato, né, como que as provas são coletadas em delegacias atentando princípios basilares que violam a dignidade humana. A própria Declaração de Direitos Humanos, princípio Mendes. Então não cabe aqui você torturar uma pessoa
e remeter aqui uma solução fácil ao Estado. Isso é o absoluto retrocesso. Existiu algum erro de investigação, de criação de provas, pelo visto de vocês? Bom, vamos lá. Pegando um pouco do gancho que o Ezequiel estava falando com relação às gravações, e aí depois eu parto para responder a sua pergunta, houve o seguinte, até eu chegar à delegacia, há uma gravação que ela tem mais ou menos umas 3 horas e meia, que foi feita pela própria delegacia. Algum agente, ou o próprio delegado, ou algum policial fez uma gravação. E nesse áudio se ouve constantemente se dizer ao Jorge, é melhor você confessa os crimes, senão os seus pais podem ser presos. Então isso se caracteriza em tese uma tortura psicológica. Veja bem, qualquer um de nós, o máximo que a gente faz na vida, o mais que a gente faz na nossa vida é proteger os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais. Então imagina você dentro de uma delegacia, preso, acusado de tantos crimes, e alguma autoridade, algum policial está ali repetidamente falando para você, olha, é melhor você confessar, senão a gente vai prender seus pais. Então isso caracteriza sim, em tese, né, deixar bem claro isso, uma tortura psicológica. Né? Com relação, agora respondendo a sua pergunta, com relação à falha de investigação, nós entendemos que há várias. Nós, agora, recentemente, com o pacote anticrime, nós tivemos uma alteração legislativa no Código de Processo Penal que traz instituído agora, sim, a norma que trata da cadeia de custódia da prova. O que é isso? A cadeia de custódia da prova é a necessidade de manutenção, descrição de como essa prova ela é coletada, ela é armazenada, transportada, periciada, por quem é manuseado, até o seu descarte. Isso chama-se uma cadeia de custódia dessa prova. Havendo a ruptura da cadeia de custódia de qualquer prova, essa prova se torna inidônea. Ela não pode ser utilizada num processo penal, porque ela perde a credibilidade dela. No cenário, nesse caso do Jorge, nós entendemos que desde a continuação das escavações no local, houve a completa ruptura da cadeia de custódia de qualquer prova que foi retirada dali. Veja bem, nos autos constam que alguém encontrou um ou dois aparelhos de telefone no local, entregou a um policial militar que transportou esse telefone, segundo consta nos autos, transportou esse telefone celular e entregou para a delegada. Veja, nós não sabemos quem foi que encontrou esse telefone, não sabemos de que forma esse telefone foi encontrado, se de fato esse telefone foi encontrado no local, né? Então ali pode ser uma prova que pode ter vindo de qualquer lugar. Num outro cenário, estávamos eu e o doutor Ezequiel na delegacia de polícia, e nós fizemos questão de registrar esse momento. Haviam vários repórteres dentro de uma sala, com várias roupas espalhadas pelo local, sem lacre, jogadas no chão, transeuntes passando pelo local, curiosos passando pelo local, que ali poderiam jogar ali naquele momento qualquer tipo de prova, e aí depois sendo remetido para o judiciário, entenderia-se que aquele objeto foi encontrado no local. Então, a gente vê que várias provas que foram juntadas aos autos não seguiu o que se chama a devida preservação da cadeia de custódia de qualquer prova. Ao ver da defesa, segundo o que consta do nosso Código de Processo Penal, além do que também consta na Constituição Federal, todas essas provas deveriam ter sido retiradas, desentranhadas dos autos, coisa que não aconteceu, mesmo a nossa defesa sempre arguindo a questão da quebra de cadeia de custódia das provas. Todas essas roupas e objetos foram retirados do local do crime. Daí onde que vem a nossa perplexidade e curiosidade, como eu te falei. Elas não foram preservadas. Como que nós podemos afiançar que aquelas roupas, aqueles indícios foram retirados daquele local? Se o local, primeiro, não foi preservado. Outra, a gente não sabe se de fato essas roupas saíram do local. Elas não foram lacradas no local. É isso que manda a lei. O problema é que, assim, a gente vê hoje esse processo, na nossa visão, na visão da defesa, como um verdadeiro manual de como não se investigar. Pegasse aquele processo e estudar ele a fundo com relação à questão probatória, seria, sim, um manual a ser utilizado nas academias de polícia
de como não se investigar e alterar a forma e aplicar de forma inversa tudo aquilo que foi colocado nesse processo. Porque a gente não tem ali uma preservação de local de crime, então populares entravam no local, ali podendo retirar ou acrescentar qualquer tipo de indício. Populares entravam dentro da delegacia. Não, estou te falando no local No do local crime. do crime. No local do crime. E na delegacia também. Delegacia também, qualquer transeunte Na ou delegacia poderia tanto, adentrar a delegacia? Acabei de falar que nós registramos esse fato, nós registramos fotograficamente e juntamos uns autos. Foto de mãe de suposta pessoa que teria desaparecido no meio desses indícios, dessas provas que teriam sido, em tese, retiradas do local, repórteres pisando em cima de vestígios, ou seja, maculando completamente todos o que seriam provas retiradas daquele local. Indo para o local, num primeiro momento, foi encontrado o corpo do Carlos, o Mudinho. Foi retirado esse corpo de lá. A partir do momento em que esse corpo foi retirado de lá, não se preservou esse local. Então, a namorada de uma das vítimas teria se dirigido ao local com uma picareta, uma pá, e começado a escavar o local, ou seja, o local não estava preservado. Então, nesse meio tempo, quase 24 horas depois, que a polícia foi chamada a esse local novamente e começou-se uma nova escavação. A partir daí, a gente não sabe o que foi retirado ou o que foi acrescentado no local. Então, a gente não pode dar uma idoneidade a todas as provas que dizem ter encontrado no local. Levando em consideração que ocorreu uma má investigação, existe algum motivo plausível do comportamento da defesa para explicar isso? Do porquê isso aconteceu? A indagação é toda nossa. Se neste caso houve ou não técnicas de plantar provas ou enterrar provas, de se fabricar um caso, ou seja, criar-se um factoide processual. E aí o pano de fundo nisso tudo nós temos o cenário, a favela Alba, e quem que dominaria toda essa atuação relacionada a tantas vítimas? Investigou-se isso do ponto de vista de autoria? Então, a conveniência fácil é isso, de encerrar-se no Jorge com esta simplicidade, né, e remetê-lo a júri. Né? Então, há perplexidade nesse sentido, que talvez, né, a perícia mais necessária aqui, a evidência de como foram coletadas, talvez seria a de mentiroscopia. Em relação a todos os agentes, eventualmente, quem que mentiria mais? Agora, a gravação fala por si só, né? Como que o Jorge foi emparedado em delegacia e como que foi forçado a dizer ou desdizer o que quer que fosse. E pasme, isto na capital, na grande São Paulo. A favela Alba, ela é reconhecida, ou melhor, conhecida pela polícia e mesmo por vocês como um local de tráfico, que é dominada pelo tráfico? Olha, Leonardo, hoje que quase que uma totalidade das periferias, ela geralmente é sim dominada pelo tráfico. Isso aí não é segredo para ninguém, a gente vê quase que todos os dias em todos os jornais, principalmente no estado de São Paulo, que nesses locais há a falha do Estado. O Estado, mesmo querendo, não tem um braço forte de atuação nesses locais. E mesmo porque também, não só falando aqui da questão da segurança pública, que é um problema quase que generalizado no país inteiro, praticamente humanamente impossível a polícia estar em todos os locais, mas principalmente nesses locais. Soma-se a isso a questão da falta do Estado, por exemplo, na educação, por exemplo, numa assistência social àquelas pessoas, e de fato o tráfico acaba cumprindo esse papel do Estado e ali fazendo mais que um QG, né? E a favela Alba não estaria na exceção. Na verdade, ela é quase que uma regra daquilo que a gente vê nessas comunidades. Foi feito algum levantamento, através de investigações, que de fato o Jorge Luiz participava de alguma facção ou de alguma organização criminosa? Tá aí uma coisa que foi sempre questionada, né? E pelo que nós levantamos, ele não fazia parte de nenhuma facção
ou aventou-se à época que ele faria parte de uma facção rival dessas que dominam aí, que hoje é a maior facção do país, mas não se concretizou. Fato é que o Jorge, ao que parece, né, pelo que nós levantamos, não simpatizava muito com essa facção, né? Por isso que ali, a nosso entender, houve meio que uma pressão para que ele continuasse residindo no local sem que houvesse nenhum tipo de represália com parte das pessoas que ali dominavam ou dominam o crime naquele local. Para clarear um pouco a nossa mente, existe a possibilidade de outras pessoas terem participado do crime, como vocês mesmos disseram. Essas pessoas matavam as vítimas e o Jorge levava para casa dele, porque ele enterrava os corpos na casa dele, certo? Emparedava ossos, enfim. Como que poderia funcionar esse esquema criminoso? Bom, segundo informações de uma testemunha, que inclusive não foi nenhuma testemunha nossa, foi uma testemunha do Ministério Público, ela diz, né, declara em juízo que o Jorge não matava essas pessoas. Uma coisa que a gente sempre busca, principalmente nos crimes de homicídio, é a motivação. Então a gente tenta entender qual que seria a motivação da pessoa cometer o crime de homicídio. Exceto o louco, né, aquele que sai matando as pessoas sem motivo nenhum, que não é o caso, pelo menos não nesse caso do Jorge, a gente sempre procura buscar a motivação. A gente começou a ouvir essa testemunha e ela fala o seguinte, ela relata que todas essas vítimas, e de fato isso se constatou, eram dependentes químicas. E por essas pessoas terem dívidas com o tráfico, né, segundo essa testemunha, então os autores dos crimes de homicídio seriam essas pessoas. Inclusive ela cita alguns nomes. E a gente pede para que se investigue essas outras pessoas, coisa que não aconteceu. Pelo menos não se aprofundou na investigação para chegar se de fato essas pessoas eram autores do homicídio. E como citado pelo Dr. Ezequiel, o Jorge funcionaria somente como um coveiro, justamente por temer a sua integridade naquela localidade, por ter o período que ele ter sido preso, não ter permanecido numa cadeia que seria em tese dominada por essa grande facção que domina aqui o estado de São Paulo, mas já se espalhou pelo Brasil e até de forma internacional. O fato de alguma das vítimas serem homossexuais levanta algum questionamento em relação ao Jorge cometer esses crimes? Porque a gente tem algumas similaridades entre as vítimas. Além do uso de drogas entorpecentes, delas serem homossexuais. Isso levanta alguma hipótese? Não, assim, pelo que eu me recordo, acho que somente dessas vítimas, 3 eram homossexuais. Né? Somente 3, as outras 2 ou 3 não. Então não tem assim essa motivação. Na verdade, o que acontece? A acusação, ela procura buscar o máximo de informação para tentar justificar um porquê do crime, né? Então dizia-se que o Jorge era avesso a mulheres, ele tinha ojeriza a mulheres, a homossexuais e por isso ele matava. Não se constatou isso de forma alguma em nenhum elemento probatório que foi levado aos autos. Então a gente tem aqui que a principal motivação e que a defesa defende de fato isso é que ele se tratava só de um coveiro. Não tinha uma motivação para ele ser o principal assassino dessas pessoas. Exatamente. Falando agora um pouquinho de vida pregressa do Jorge, ele é preso em 1996 por conta de alguns crimes que ele cometeu em 94 e 95, né, na morte de 2 rapazes. Ele tinha família, com quem que ele morava, como que era a relação dele com vizinhos da própria comunidade. Vocês têm essas informações? Sim. Fala aí, assim, ele tinha uma relação conturbada com a mãe, né, a senhora Irene, e ao longo do processo ele perde o pai, né, e isso foi motivo de grande tristeza ao Jorge, né? E tentou-se trabalhar essas questões, né, e o que nós vimos foi uma relação extremamente conflituosa, né, entre o Jorge e a mãe, isso de maneira declarada, tá? Ponto que chamou a atenção, não sei se de maneira atávica, né, o que poderia dizer a ancestralidade dessa família, né, e por isso a necessidade de exames a níveis psicológicos e psiquiátricos mais profundos, né, explorando, por exemplo, esse
circuito familiar de uma maneira mais conclusiva, né, e que permitisse aí à sociedade dar uma destinação adequada ao Jorge. E por isso, aplicar aqui uma pena como foi nesse montante não nos parece algo adequado, né? E volto a dizer, a questão da saúde deste ser humano, como tantos outros que permeiam o sistema prisional, nos impõe aqui uma necessidade de refletir sobre o papel do Estado desde a investigação até a aplicação da pena. Porque muitos, em dado momento, sairão como saiu o Jorge. O Jorge, ele estava na favela Alba, é preso e retorna à favela Alba. Algum vizinho foi escutado? Algum amigo próximo, se é que ele tinha? Teve essa conversa? Sim, várias pessoas. Na verdade, o Jorge ele foi bem quisto, ele sempre foi bem quisto ali na comunidade. Tanto que quando ele retorna à comunidade, ele passa a fazer trabalhos como pintor e pequenas reformas no local. Então, ele é uma pessoa que a pessoa chamava ele para ir na sua casa, para fazer um reparo de uma pintura numa parede, um reparo numa encanação, enfim. Ele tinha ali um bom trânsito com os vizinhos, um bom trânsito na comunidade. Tá certo. A defesa faz alguma perícia própria de vocês em relação à investigação, inspeção? Vocês fazem alguma coisa para levantar algum dado que realmente sirva como uma defesa maior? Nós requeremos a feitura do teste Rorschach, né, o famoso teste dos borrões. Ingressou nos autos a nossa assistente técnico e, né, no presídio de Pinheiros ele é ouvido por essa profissional. Então, qual não foi a nossa surpresa? Que nos desenhos feitos pelo Jorge eram vários túmulos, né? Então, se isso é uma fixação ou não. Então, o ponto principal era isso, nós tentarmos adentrar o mais próximo possível na mente do Jorge, né? Já que o Estado, seja pelo Ministério Público, seja pelo próprio juízo, quiçá pelos próprios jurados, não entenderam por bem em proceder a exames científicos, exames laboratoriais, que foi o que a defesa a todo tempo requereu, né? E aí o ponto me parece que esse resultado, né, flerta com uma grande injustiça. Então, por isso, a pertinência do teste Rorschach, tal como foi requerido pela defesa, como uma prova científica, né, e munir os senhores jurados de maiores elementos para decidir sobre a vida desse cidadão, né, partiu tão somente da defesa. Então, exames próprios, específicos, científicos, laboratoriais, tomografia, ressonância magnética, compreender de um ponto de vista físico, biopsíquico do Jorge, nada foi feito. Então isso nos causa uma estranheza, o que permite concluir que foi um julgamento às escuras, né? Um julgamento pela capa e não pelo conteúdo. Um julgamento que eventualmente atenderia uma sociedade mórbida do espetáculo. Um processo, em um caso sim, como dissemos, emblemático, né, que fomentou a mídia como um todo, e não haveria júri isento para julgar eventualmente aqui em São Paulo. Por quê? Você parava para tomar um café na padaria, lá estava a reportagem, né? Então, como que você issa cidadãos isentos que não tiveram contato com o caso, com todo o sensacionalismo que foi imprimido, né? Então, me parece que, sim, é chegado o momento de repensar, né, o que é feito de cidadãos alvejados em investigações da espécie, já que o homicídio é o crime mais democrático. Sustentamos que é o crime que ninguém jamais poderá dizer que não cometerá. O teste do borrão, que é aquele que revela a personalidade e as emoções da pessoa, de início tinha sido negado pela justiça. Então vocês conseguiram acesso ao teste do borrão, ele foi feito. Foi feito. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes
upgrades a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Foi feito e identificado que provavelmente, de acordo com o resultado, ele teria alguma inimputabilidade perante a sociedade. Veja, a que ponto de distúrbios, e essa seria a aferição importante para a defesa, e qualquer que fosse o resultado. Quais os níveis de patologia, alguma esquizofrenia, o que aparecesse seria de fundamental importância. Mas devido ao histórico do Jorge por ser um usuário de drogas, o comprometimento de todo o seu sistema cerebral é o que deveria vir à tona. Porque se isso se operou, né, de uma forma ontológica, ou se não foi pela degradação das drogas, que ele é dessa forma, de que ele nasceu assim, é o ponto de que esse caso jamais poderia ter sido levado a júri. Esse teste do borrão ele é realizado após o exame criminológico, o teste psicológico. No caso de justiça decreta que ele é imputável, certo? Isso foi ao longo da instrução, antes do plenário. Tá, ou seja, os crimes que ele cometeu, ele realmente sabia o que ele estava fazendo, é isso que diz a imputabilidade, correto? Então, uma questão a ser de impugnação por parte da defesa, inclusive, porque, como você colocou aí, ele não é que ele cometeu os crimes. É primeiro saber se ele cometeu os crimes e se até a própria psique dele aferia naquele momento se ele tinha condições, se de fato ele cometeu o crime e se ele teria ali como a percepção do crime que ele estaria cometendo, se é que de fato ele cometeu os crimes de homicídio, porque até hoje a defesa sustenta que ele participou somente como um coveiro dessa ação que foi imputada a ele. Veja bem, fato é que a gente tem que pensar na própria estrutura do local e da pessoa. Eu me dirigi até o local, eu fui in loco, né, entender aquele cenário que foi dito como cenário de crime. E veja bem, qualquer ser humano que tenha o seu juízo em perfeito estado, não, a meu ver, dormiria tranquilamente em cima de diversos corpos, sabendo que ali ele tinha, em tese, matado as pessoas e enterrado. A partir dessa premissa, há que se fazer sim um exame mais aprofundado com relação à psique da pessoa. Não basta um psicólogo chegar sem aprofundar melhor a estrutura, o estudo da psique daquela pessoa, inclusive a sua vida pregressa, e atestar que ele é imputável. Veja bem, é uma questão muito delicada esse caso do Jorge. A gente pensar qualquer ser humano em seu juízo perfeito, dormir tranquilamente em cima de diversos corpos, a meu ver, ao ver da defesa, já foge, obviamente, da naturalidade. Há um dado importante aqui, né? Tanto tentaram revestir o Jorge como se fosse um enviado do inferno, que de acusações de estupro, por exemplo, ele chegou a ser absolvido. Num primeiro momento. Então, tanto chama a atenção que as acusações levianas, aventureiras, passaram a ser descarrilhadas. E aí é o ponto. Por que o Estado não aprofunda as investigações? Por qual razão não fazer emergir a verdade, qualquer que seja ela, mediante a moderna técnica disposta nas universidades, nos hospitais, que não só poderia, como deveria ser destinada ao cidadão hipossuficiente numa queda de braço, com inúmeros e gravíssimos crimes imputados a si. Então, por isso que o obscurantismo que foi feito nesse caso, né, que sem dúvida, gravíssimo caso de erro judiciário, maiormente quando não entendemos qual que é a capacidade do Jorge de discernir ou não o que se passa no mundo fenomênico e poder tomar as suas decisões de uma forma livre, né, e não presa, talvez, a ele mesmo, né, aos seus vícios biopsíquicos. A gente tem esse caso de estupro, né, no qual ele é condenado, inclusive. A moça que faz a denúncia, depois ela retira essa denúncia? Tá aí uma questão. Esse caso aqui, como o doutor Ezequiel bem pontuou agora, é um caso grave de erro judiciário, que não foi observado posteriormente pelos advogados que nos antecederam. Veja bem, Leonardo,
O júri, né, o júri é um tribunal especial, então ele julga somente os crimes dolosos contra a vida. Mas, por conexão, ele pode julgar os outros crimes que têm, então, essa conexão com os crimes de homicídio. Durante as investigações, se aventou que o Jorge ele teria um relacionamento com uma moça e que o relacionamento dele, que eles tiveram, não era consensual. O tribunal do júri, a vara especial, a vara do júri, avocou para si, né, esse caso de estupro. E, ao final, o próprio Ministério Público entendeu que não tinha elementos suficientes para dizer que ele tinha violentado essa moça. E foi pedido pelo próprio Ministério Público a sua absolvição. Então, na denúncia final, ou melhor, na fase, né, de que se ele seria remetido ou não para o plenário do júri, o membro do Ministério Público entendeu que não tinha elementos suficientes para poder acusá-lo de crime de estupro. E ele, então, foi absolvido pelo crime de estupro. Entretanto, houve uma manobra judiciária para poder mandar esse caso isolado para uma vara comum. E lá ele foi condenado pela vara comum, mas ele já tinha sido absolvido no plenário do júri. A nossa legislação é clara no sentido de que se uma pessoa é absolvida em um processo, ela não pode ser julgada novamente pelo mesmo fato. Então aqui há mais um grave erro judiciário com relação ao Jorge. Então, o processo de espetacularização, nesse caso, buscou-se desenhar um verdadeiro monstro com relação a ele, imputando diversos crimes que ele não cometeu. Ao ponto, inclusive, de que ele ter sido também acusado de um crime de roubo. A partir do momento em que uma mulher viu a reportagem, procurou a polícia e falou, olha, o caso que eu tive minha bolsa roubada foi por esse cara que está passando na televisão. E quando chegou na fase instrutória desse processo de roubo na vara singular também, essa mulher falou, não, eu não reconheço ele como sendo a pessoa que me roubou, é porque eu vi ele na televisão e achei parecido e tal. Mas em juízo, ela desdiz aquilo que tinha dito antes. Ou seja, aproveitou-se toda aquela onda midiática à época para pessoas aparecerem e imputarem ao Jorge diversos crimes que ele nunca cometeu. A gente já vai entrar nesse detalhe que é interessantíssimo de onda midiática, do que isso interfere na investigação, no processo, mas antes, a gente tem um caso cheio de minúcias, acontecimentos em datas diferentes. O caso do estupro é um deles, depois vem o roubo, e aí a gente tem o caso do Mudinho, que é o Carlos Neto Alves de Matos Júnior. E eu quero que vocês expliquem o que aconteceu com o Mudinho, porque há relatos de que ele se defendeu contra o Mudinho e por isso o matou? Exatamente. O que nós tivemos de concreto com relação à morte do Mudinho é que, segundo os relatos do Jorge, isso ficou constando nos autos, inclusive, mas extra-autos também conversa conosco, ele disse que esse Mudinho, juntamente com uma outra pessoa, fazia parte de alguma forma ali, segundo a versão dele, fazia parte ali do tráfico e tinha envolvimento com o tráfico. E por ele, Jorge, não está mais querendo participar dos eventos como coveiro, ele teria se insurgido. Em um determinado momento falou, não quero mais. E foi chamado então pelo Carlos, segundo as declarações do Jorge, e esse japonês, para irem conversar com, talvez, pessoas envolvidas ali com o tráfico. Então, o Mudinho, que é o Carlos e o japonês, vão até o Jorge. Exatamente, vão até a residência dele. Tanto é que os fatos acontecem dentro, no interior da casa do Jorge. E segundo o Jorge, ele estaria deitado e as pessoas entraram lá e falaram que queriam levar ele para conversar com essas outras pessoas. Ele se negou aí, oportunidade em que essas pessoas, o Carlos, segundo ele, teria levado uma faca e tentado golpeá-lo com essa faca. Não só tentado, como também conseguiu, porque o laudo consta que o Jorge tinha entre 3 ou 4 ferimentos à faca, profundos, inclusive na perna bem profundo, e sinais no braço, sinais próprios de defesa. E segundo a versão do Jorge, ele consegue ali no entreveiro tomar a faca do Mudinho, consegue golpeá-lo até a morte, oportunidade em que esse segundo que acompanhava o
Mudinho conseguir sair do local. Por isso que avisou os familiares do Mudinho e foram buscar informações na residência do Jorge. Oportunidade em que a mãe do Jorge teria, sim, olhado por uma fresta da porta e localizado o corpo do Carlos, né, semi-enterrado. Então, os fatos se dão a partir dessa discussão que acaba em morte. Exato. E não, de fato, pela consequência do estupro. Porque a gente tem informações de que o Jorge pratica o estupro, essa moça consegue fugir, não é morta, e ela é quem começa a revelar detalhes. Então, isso não é verdade? Segundo o que nós constatamos nos autos, as provas não são verdades. Tanto que ela foi ouvida em juízo e nunca relatou isso. Então, o relato vem a partir dessa morte do Mudinho, o japonês, que nós temos o nome do japonês? Não. Ele sai e pede ajuda e os familiares chegam até a residência do próprio Jorge. Sim. Agora, falando um pouquinho da onda midiática, isso acontece em vários crimes, né, que acontecem aqui no Brasil. Como que isso mexe no processo, nas investigações, atrapalha, potencializa? O que de fato acontece quando essa onda midiática está muito forte sobre um caso como a periculosidade, o tamanho do Monstro da Favela Alba? Bom, Leonardo, eu vou iniciar aqui falando para você que há uma duplicidade de entendimento, tá? Parte-se principalmente da pessoa do acusado. Então, se nós temos um acusado que é da classe mais abastada, por exemplo, eu entendo que a mídia vai funcionar de uma forma a potencializar uma melhor investigação. Porque a gente não quer ver a mídia envolvida num escândalo midiático, ela própria fazendo ilações a prejudicar uma pessoa abastada. Por quê? Essa pessoa vai ter recursos suficientes para pagar um bom advogado e buscar reparação de danos. Então a gente coloca casos midiáticos aí, por exemplo, o caso Nardoni, que teve assim uma grande repercussão, mas teve uma investigação que tentou se aprofundar um pouco mais. A gente recorda da época que houve ali perícia, houve compra de boneca que custava um absurdo para poder fazer toda uma simulação dos fatos, perícia de local com luminol, enfim, várias coisas que aconteceram naquela investigação por parte do Instituto de Criminalística que a mídia revelou como um bom sinal de investigação. Do contrário, do caso do Jorge, por exemplo, a gente não teve essa mesma... não teve esse mesmo empenho na parte da investigação. E a mídia cobriu muito bem. Entretanto, no caso e em outro, a mídia às vezes acaba já jogando a pessoa como o verdadeiro culpado do crime. E aí é onde que impacta, principalmente nos crimes de homicídio, que quem vai julgar aquele caso são 7 pessoas do povo. E essas 7 pessoas do povo que vão ser escolhidas para funcionar como conselho de sentença, elas assistem à televisão. Então, de qualquer forma, elas estão impactadas, estão sendo influenciadas pelas informações que são dadas pela mídia. Esse canal seu aqui, de vocês aqui, por exemplo, é uma grande abertura para nós advogados de trazer a lume aquilo que está nos autos, diferentemente daquilo que é revelado muitas vezes de forma errônea pela mídia. Porque a mídia às vezes pega uma informação, joga aquilo como se fosse verdade, algumas não conseguem falar com o advogado ou não têm o interesse de falar com o advogado para entender se de fato esse fato ocorreu dessa forma ou não. Fato é que, a meu ver, né, a mídia ela funciona tanto para ajudar muito, né, na questão do conhecimento do processo, como muitas vezes também acaba atrapalhando. O grande papel da defesa nesse caso foi transportar a inimputabilidade para o Jorge? Ou tinha alguma defesa para diminuição de pena ou algum outro ato? Não necessariamente a inimputabilidade. Como dissemos, a semi-imputabilidade deveria também ser verificada e que se aplicasse todos os efeitos no caso de condenação por ocasião da aplicação da pena, a dosimetria da pena. O grande ponto, Leonardo, nesse papel hercúleo da defesa é deixar sobressalente a necessidade de prova científica e sob pena de desnaturar um devido processo legal. Veja, a todo tempo dizíamos, a prova científica se faz necessária. E tantos de outro lado diziam, doutor, mas isso é quase que CSI. E veja, não é CSI. Temos procedimentos
previstos no Código de Processo Penal, como já havia na época, e o esforço da defesa foi em produzir essas provas. E o ponto, né, que chama a atenção é justamente esse. Quando se escolhe deliberadamente em tomar uma direção de um obscurantismo, não tornando possível que aparecesse qualquer que fosse a informação, seja pelas particularidades do Jorge, na sua individualidade, se ele é imputável, não é imputável, é um semi-imputável, que aparecesse. E isso não foi feito. Então, a conclusão da defesa não pode ser outra, que não, sim, um grave erro de encaminhamento do devido processo legal, um gravíssimo erro de uma injustiça e um erro judiciário. Muitas vezes aqui no canal, né, na verdade, acho que 100% das vezes, nós somos as vozes das vítimas. O único detalhe correlacionado entre as vítimas é o fato de serem usuárias de droga e devedoras do tráfico? Ao que se revelou durante a instrução processual, nós entendemos que sim. Ali, na verdade, pelo que se desenhou, e principalmente pela testemunha que foi ouvida, ali foi uma coincidência de haver ali somente corpos de mulheres, mas eram devedoras do tráfico, segundo essa testemunha, segundo o que consta das declarações dela. Então foi basicamente uma coincidência. Tanto que até houve-se ali, até a preocupação da própria defesa, que houve uma mãe que disse, depois de ter visto também as reportagens, de que o filho dela teria sido uma das vítimas. E nós, preocupados em também entender se ali havia, e conversamos com o Jorge, falou, não, nunca nem conheço essa pessoa, nunca vi na minha vida, nunca ouvi nem sequer falar o nome dela. E nós pedimos para que fosse feito um exame antropométrico para poder se verificar se dentre aqueles restos mortais que foram encontrados, se havia algum de homem, né? Então não, foram constatados que somente eram mulheres. Por que o Jorge, primeiro, ele assume os casos, depois ele se coloca como inocente? Existe um motivo plausível para isso? O motivo foi exatamente o que a gente explicou agora há pouco. Eu fui contactado, eu demorei aproximadamente 1h30 para poder chegar até a delegacia, na minha residência até a delegacia, e nesse meio tempo, algum policial estava gravando, inclusive gravou sem a minha autorização, a conversa que tivemos antes do interrogatório do Jorge, inclusive durante o interrogatório do Jorge. Mas o que chama a atenção nossa, e nós pedimos para que essa prova fosse levada aos autos, foi que durante essa 1h20, 1h30 mais ou menos, que a defesa não se fazia presente na delegacia de polícia, constantemente policiais, inclusive voz de policial feminina, chegava para o Jorge e falava, é melhor você confessar porque senão nós vamos pedir a prisão dos seus parentes. Então, nesse momento, nós entendemos que houve ali, pelo menos durante 1h20, durante 1h30, constante terror psicológico, tortura psicológica para o Jorge confessar. Então, ele confessa na presença do advogado, deste advogado que vos fala, confessa nesse primeiro momento. Mas como é feita a confissão? Eu estava presente e o delegado começa a perguntar para ele, você matou a Renata? Matei. Matou a Paloma? Matei. Matou o Mudinho? Matei. Matei. E matou a Natasha? Matei. E ele mostra fotos, salvo o melhor juízo, da própria Natasha. E essa moça aqui, você conhece? Ele falou, nunca vi na minha vida. Ele falou, pô, mas você acabou de falar que matou ela? Entendeu? Então é assim, a confusão mental que ele estava, a pressão psicológica para não ver os seus entes familiares implicados nessa acusação, se tivesse colocado ali a morte, por exemplo, da Elisa Samúdio, ele ia falar que matou ela também. Então, nós temos sim essa questão que, a nosso ver, em tese, houve uma tortura psicológica antes dessa defesa se fazer presente na delegacia de polícia. E essa prova, esse áudio, foi juntado aos autos a pedido da defesa. Além dessa prova que vocês citam, que vocês juntaram a pedido de vocês mesmos, há elementos na perícia que comprovam que o Jorge não teria participação nesses casos? Bom, aí é como nós, o doutor Ezequiel, insistiu muito falar na questão da perícia. Uma perícia muito mal feita. Entendeu? Uma perícia que, a nosso ver, muito mal feita. O que se pode, em tese, inclusive, aventar, é que, de fato, aqueles corpos estavam enterrados lá.
O que a gente não pode, na totalidade, descartar é que durante o período em que foi retirado o corpo do Carlos, que não houve preservação do local a partir daí, havendo novo escavamento e novo encontro de outros corpos, né, a gente entende que, óbvio, que muito provavelmente ninguém foi lá durante esse tempo enterrar lá restos mortais. Né? O que a gente tem de, entre aspas, certeza é que esses corpos estavam lá. Agora, efetivamente, quem matou, fazendo um cotejo com essa testemunha que traz a informação de que o Jorge não matava, mas só enterrava, a gente não pode trazer com 100% de certeza que ele participou dos homicídios. Vocês chegaram a ter, obviamente, contato presencial com o Jorge. Ele confessa algum crime? O caso do Mudinho é um deles, em que ele age em legítima defesa. E a ocultação dos cadáveres. Esse é o ponto. Né? Veja, não se busca aqui, Leonardo, impunidade. Tá? E lhe digo mais, a defesa tanto se solidarizou com a família das vítimas que em tantas outras entrevistas nos manifestamos nesse sentido. Que em razão, né, isso vale não só para o caso do Jorge, mas de tantos outros, nas falhas de exames criminológicos de cidadãos que são postos nas ruas em liberdade e venham porventura cometer crimes, que se responsabiliza o Estado. Só que no caso do Jorge, não há como se afirmar com 100% de certeza, mas com 100% de certeza que ele assassinou, matou esse monte de gente como quis a acusação. Por isso, quando dissemos aqui sobre uma sociedade mórbida do espetáculo, é por despertar essa curiosidade. Né? Na medida que você fomenta e instiga todo um viés acusatório, então pronto, você tem o caso solucionado, continua se investigando da forma viciada como sempre se investigou, né? E seguimos todos felizes, contentes e satisfeitos como se nada tivesse acontecido. Então, com isso, não podemos concordar, por mais que atuemos na defesa, porque nós tratamos aqui de políticas estatais que devem sim ser revistas, começando pela investigação. Então, essa demonstração de como é feita a coleta, lembrando sobre as condições em que o Jorge estava quando, entre aspas, confessa, sem dormir, mal alimentado, então tudo isso influencia. E esse é o ponto. Né? O cidadão confessa que, né, assassinou alguém do outro lado do continente. Então, não há plausibilidade para todo esse monte acusatório, né, com uma gravidade extrema para tentar, né, produzir aqui a prova diabólica. Então, contra essa prova não há como se defender. Né? Agora, o comportamento contraditório, né, que vem não só das autoridades que investigaram um crime, como do próprio Jorge que vem à tona nisso, cria aqui, né, um descarrilho do caso que não se sustenta. Então, a confissão, por mais que tenha ocorrido, ela deve guardar uma correlação com todas as demais provas. E aí é o problema, e quando essas provas não são realizadas? Ao passo em que a defesa tanto insistiu. E esse é o ponto que deve ser respondido pelo Estado. Por que não se produz provas quando você tem condições? Há hospitais, universidades, profissionais capacitados. Por que justamente neste caso optou-se, aí se por conveniência ou não, em não produzir a prova importante, científica, de ordem médica, psiquiátrica? Então, decidir no escuro, sim, nos parece decisões perigosas. Nos parece precedente perigoso que deve ser remediado um a um em todos os demais casos, porque me parece que o Estado não estaria interessado, né, em solucionar, em retificar o seu caminho de investigação. Então, ele se diz culpado no crime contra o Mudinho, ele de fato confessa que matou o Carlos e em todos os outros ele nega a participação no homicídio, mas alega ter participado na ocultação dos cadáveres. É isso que a gente conclui. Mas não em todos os cadáveres, esse é o ponto. E existem alguma alegação, alguma parte da investigação que de fato comprove que ele não participa de alguma ocultação ou todas ele participou? Principalmente o da Natasha. O da Natasha não foi encontrado o corpo dela no local. O que foi encontrado foi um crânio no local. O corpo em si mesmo, até hoje, não foi localizado. Então, nesse, inclusive, ele nega que ter ocultado. Inclusive, diz que somente se apoderou do crânio, porque
tem a sua, talvez um interesse mórbido por ter aquele crânio na sua residência, tanto que foi encontrado esse crânio lá. Na opinião da defesa, como que esses corpos chegavam até o Jorge? Até hoje ele nunca revelou isso. Então, assim, se assassinados lá ou não, mas na verdade, assim, o que ele mais diz é que não foram assassinados lá. Né? Como foram transportados, até hoje ele nunca revelou. Porque essa é uma informação plausível para a gente pensar, já que se os crimes não acontecem dentro da casa do Jorge, porque se acontecesse lá dentro, ele faria uma ocultação mais simples, vamos dizer assim, de modo grosseiro. Se ele não realiza o homicídio, se ele não é de fato o assassino, ele não acontece dentro da casa dele, os corpos têm que chegarem, né? Tem que chegar até ele, e aí, de fato, para ele ocultar os cadáveres, porque a única morte que acontece dentro da casa, de acordo com o próprio Jorge, é o Mudinho. É o Mudinho, que ele confessa que matou em legítima defesa. Esse é a questão. Esse homicídio ele confessa. Diz, eu matei em legítima defesa. Tanto que uma das questões que foi aventadas pela defesa foi com relação ao instrumento utilizado, a própria faca. Essa faca era da residência dele? Não era da residência dele. Então, o que concluímos é que, nesse caso, inclusive, ele estava falando a verdade. Olha, eles foram para lá com a intenção de me levarem, mas eu acabei reagindo, fui esfaqueado. Então, quer dizer, nós temos ali pelo menos 2 indícios de verdade daquilo que ele diz. Uma que é a própria agressão que ele sofreu. Isso tem um laudo demonstrando que ele sofreu as agressões, que foi vítima de facadas e que o instrumento utilizado, a própria faca, não era da residência dele. Mais uma vez, você faz uma pergunta muito importante para a defesa, que é o modus operandi com que teria acontecido, né? E aí o epicentro, né, o olho do furacão, é o calcanhar de Aquiles do estado que nós aqui tanto repisamos. Que numa sociedade vigiada como a nossa, onde em cada esquina você tem ali uma câmera ou um sistema de monitoramento e vigilância, aonde estava o Estado? Desculpa te interromper, doutor. Essa seria a minha próxima pergunta. Se nós temos alguma câmera de vigilância pelo bairro ou na própria periferia que demonstre alguma atitude suspeita. Pode continuar. Perfeito, né? Então, estamos alinhados, sintonizados nessa problemática, né? Porque somos cidadãos, queremos trafegar nas ruas e ainda que na favela Alba, não é crível que não houvesse ali uma câmera. Então, como que isso também não vem, baldados os esforços da defesa, à tona e demonstrar, ainda que no lampejo, numa sombra, né, o refazimento desses fatos, de modo a permitir, inclusive, a própria reprodução simulada dos fatos, já que é um direito de todo e qualquer acusado silenciar, né? Então, o Jorge não pode ser aqui criminalizado pelo silêncio por ele optado nessas questões. Mas é um dever, sim, do Estado bem investigar. Então, esse é o ponto. Não queremos acreditar que ninguém adentrou, né, a favela e não tem investigado esse ponto. É mais uma interrogação que fica, né, por parte da defesa sobre o porquê. Direcionar, fazer um recorte intencional para demonizar a figura do Jorge em tantas outras coisas que seriam importantes ao esclarecimento da verdade não são feitas. Então, como que é dado esse critério? Então, na medida em que nos indagamos e perquirimos sobre condutas do Jorge, devemos também, no seu contraposto, compreender os critérios e condutas estatais, o porquê e como são deliberadas. E por isso que esses gaps, essas falhas enormes, que não justificam em tempos modernos como os nossos, e, como eu disse, talvez nem na Idade Média justificaria, por tão mal investigado, é o grande ponto que, mais uma vez, sim, gravíssimo caso de erro judiciário. O Jorge, ele chega a confessar que ele tinha um ajudante e que, inclusive, foi levantada a hipótese dele ter matado esse próprio ajudante, esse comparsa. Existe, de fato, essa afirmação? Vocês chegaram a ter alguma informação sobre a ajuda de alguém que ele tivesse, até para ocultação dos cadáveres? Não, negativo. Essa informação aí não veio aos autos, inclusive, tanto nunca foi aventado pela acusação em que se fizesse uma investigação paralela para saber se o Jorge tinha tido ajuda de alguma forma, né? O que se aventou, e a nosso ver, a título de pressão psicológica para que o Jorge confessasse no primeiro momento, é que ele teria a ajuda do pai.
Isso foi aventado no primeiro momento, tanto que utilizado dessa forma de pressionar ele psicologicamente para ele poder confessar. Tanto que as falas se repetiam. Né? Melhor você confessar, senão a gente vai prender seu pai e sua mãe, porque não é possível que você enterrou esse cara sozinho, não é possível que você matou essa pessoa sozinho e tal. Então, isso foi se aventado como uma forma, a nosso ver, e em tese, sempre bem esclarecido, de uma forma de tortura psicológica, para que ele confessasse nesse primeiro momento. Há pouco a gente chegou a comentar de que o pai do Jorge havia falecido. Ele falece em que momento desse processo? Ele falece, salvo o melhor juízo, coisa de um ano, um pouco menos de um ano, a partir do momento que o Jorge foi preso, ou um pouco mais ou um pouco menos de um ano. Mais por complicações de saúde mesmo, é uma pessoa já idosa, enfim, é mais por isso. Então a gente pode até ressaltar que talvez por esse motivo ele não poderia ter tido a ajuda do pai, que tem complicações de saúde, já é um idoso, talvez acho que ficaria meio... Desconexo. Exatamente, não tem, um jogo psicológico que foi utilizado, a nosso ver e em tese, como forma de tortura psicológica para que o Jorge confessasse naquele primeiro momento. Tivesse uma investigação mais séria, tivesse um olhar mais sério por parte do Estado, né, a nosso ver, coisa que a defesa não quis se aprofundar nisso, haveria-se que se ter uma investigação paralela por parte das corregedorias, para se apurar a conduta dos policiais envolvidos na investigação, para se aventar se houve ou não ali o crime de tortura psicológica com relação a ele, porque a nosso ver... Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Um âmbito policial, nessas condições, remete à época da ditadura, né? Dadas assim, as devidas proporções entre aquela época e essa, né? Que aquela época se torturava muitas das vezes fisicamente, hoje se pode se utilizar o instituto psicológico, e a gente sabe que muitos policiais têm esse, entre aspas, dom de fazer esse tipo de instigação psicológica para que a pessoa acabe confessando muitas das vezes crimes que eles não cometeram. Um encaminhamento como esse seria importante até para reafirmar os bons policiais que observam a legislação vigente. Né? E é interessante a gente ressaltar que nós temos bons policiais. Sem dúvida, com certeza. Né? Sem dúvida, e acreditamos nas instituições. Né? E de tal maneira que o compromisso aqui é com o esclarecimento da verdade. Por isso que os nossos esforços foram direcionados ao quê? Não com as falhas, porque não temos compromisso com o erro de ninguém. Né? Então, o que chamou a atenção, né, por essa insistência, como dissemos, um recorte intencional, né, em confissões que não se sustentam, é que vicia o caso na sua origem. Né? Do contrário, é executar uma sanha persecutória. Né? Então, essa fome estatal que mais uma vez se revela, e em tantos outros casos, é o que contamina o caso do Jorge. E não esclareceu se, afinal, ele poderia ou não ser remetido à júri, né, e responder de uma maneira segura, né, sobre os fatos a qual acusado. O Jorge em nenhum momento chega a falar para vocês que ele teve a ajuda de alguém? Nunca. Em nenhum momento para ocultação de cadáveres, ele faz tudo sozinho? Sim. Recebia os corpos, né? Sim. E fazia tudo sozinho. Exatamente. Não de ninguém. Tá certo. Vocês ficam no caso até o final de 2021, começo de 2022. Ele é condenado no dia 17 de março de 2022, no primeiro trimestre ainda, a pena de mais de 100 anos de prisão. Existe um motivo para vocês terem saído desse caso? Bom, as informações que chegaram até nós foi que advogados procuraram ele, né, pediram uma procuração para ele, pediram para que ele fizesse uma declaração de
de revogação de poderes desses advogados, que até então defendia eles, sem nenhum tipo de motivo, mas enfim, como dito agora há pouco, há bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas o que aconteceu foi isso, e aí ao final, depois de todo esse trabalho técnico feito por 2 advogados, que reputo a mim e ao doutor Ezequiel muito experientes, principalmente na questão de produção probatória, ao final, se aproveitando de todo, ou quase, na verdade, não se aproveitando de todo o trabalho que foi feito, tanto que a condenação que houve, a nosso ver, foi injusta e elevada, pelo trabalho que nós estávamos fazendo, pela estratégia que nós havíamos traçado desde quando houve por nós a submissão do caso, né? Então, enfim, houve essa troca de advogados no final e aí, a partir daí, o próprio plenário em si foi defendido por esses advogados. Inclusive, bem próximo ao júri, né? Muito próximo ao júri, foi o que causou muita estranheza a nós, né, por esses advogados se interessarem por um processo que nós havíamos trabalhado aí há quase 7 anos nele, nesse nível de defesa, que insisto, sem maior demagogia ou mesmo afastando assim um pouco mais daquilo que se pode dizer sobre ego, mas houve sim uma excelente defesa por parte tanto do Dr. Ezequiel quanto minha, com relação a recursos que nós fizemos, a requerimentos insistentes com relação à produção probatória. Nós entendemos muito de perícia criminal, porque somos pós-graduados nessa esfera, então a gente sabia o trajeto que nós estávamos percorrendo, inclusive um processo que tem mais de 7.000 laudas, isso ao esforço de muito trabalho e muita técnica da defesa, para ao final ser defendido por pessoas que entendo eu, né, sem menosprezar o conhecimento dos colegas, mas que talvez permearam por um processo analisando ao longo de todas essas mais de 7.000 laudas, sem saber por qual caminho estavam seguindo, porque nós sabemos, tanto com relação ao que foi produzido no processo principal, com relação também a todos os recursos que foram impetrados e interpostos por nós. O que é importante dizer ainda, Leonardo, é que no exercício da defesa não se admite brincar com a vida alheia. E do contrário, seria se permitir, diante de um caso tão complexo como este, onde diante de mais das 7.000 páginas desse processo, qualquer detalhe seria importante, relevante, impactaria o conselho de sentença, o que nos provoca ainda uma reflexão sobre o papel de cada um dos protagonistas no plenário do júri, né? O Tribunal Cidadão e Popular. Então, diante disso, né? E nesse cotejamento, será que diante dessas investigações não foi também uma brincadeira não apenas com a figura do Jorge enquanto acusado, mas diante de toda a sociedade? Voltando um pouquinho rapidamente naquela história de insanidade mental, exames criminológicos, vocês acham que após esse ocorrido, e o Jorge está preso, ele está recebendo algum tipo de tratamento psicológico? Ao histórico que nós temos do próprio Estado, o Jorge, ele foi, quando respondeu o primeiro processo, e agora respondendo a esse processo, tal qual diversas outras pessoas, somente um número para o Estado. Somente um número para o Estado. Nós tivemos casos emblemáticos de criminosos da década de 70, 80, que foram recentemente liberados, foram mortos depois, fizeram história no passado, por conta da crueldade, fizeram história posteriormente, e a gente viu que durante esse período de mais de 30 anos, alguns 30 anos e outros um pouco mais de 30 anos que ficaram presos, para o Estado serviu somente como mais um número. Não houve uma tratativa, não houve uma seleção dessas pessoas que são tidos como psicopatas. Ao ver com a nossa experiência na advocacia criminal, principalmente os crimes de homicídio, eles precisam ser, os acusados nesse caso de crimes de homicídio, eles precisam ser melhor analisados durante o tempo que eles estão no cárcere. Comportamento dessas pessoas, como que elas são tratadas, porque a finalidade, que seria a finalidade de o cumprimento da pena, é ressocializar aquele cidadão.
preparar aquele cidadão durante o tempo em que ele está preso para ele retornar à sociedade. Uma coisa que eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que no Brasil nós não temos instituído normativamente o crime, ou melhor, a pena perpétua. Nós não temos a pena de morte. Ou seja, hora ou outra, esse cidadão ele deverá ser reinserido novamente à sociedade. Então, cabe ao Estado dar uma resposta para nós, cidadãos, de como são tratadas essas pessoas no cárcere e se de fato elas estão preparadas para retornar à sociedade e o que o Estado fez para preparar essas pessoas para retornar à sociedade. O problema é que a grande maioria da sociedade, principalmente aqueles que não militam na advocacia, especialmente na advocacia criminal, é que vê o preso como um problema e que deixa esse problema lá. Só que ele esquece que esse problema, se é um problema, vai retornar para a sociedade. Então, como que a gente coloca novamente no seio social um psicopata? Como que a gente coloca novamente no seio social uma pessoa que é dada a cometer reiteradamente crimes de estupro? Eu penso sempre, crime de estupro, crime de homicídio, essa pessoa deve ser melhor analisada durante o cárcere. A falácia que existe hoje em dia chamada exame criminológico, ao nosso ver, é somente, como se diz no dito popular, para inglês ver. Porque qual que é o exame feito efetivamente para poder analisar se essa pessoa está de fato apta ou não para retornar para a sociedade? Principalmente, insisto, os crimes de homicídio e os crimes de crime contra a ordem sexual. Porque geralmente esse tipo, exceto aqueles casos de homicídio em que é uma fatalidade, a pessoa perdeu a cabeça no trânsito, matou outro e tal, mas nesses casos, principalmente como é o caso do Jorge, que é tido como um serial killer, já tinha tido um caso de duplo homicídio anteriormente e retorna para a cadeia com 5, 6 homicídios agora respondendo a esse processo. Então, nesses casos, eu entendo que há sim uma falha do Estado que não observa o indivíduo durante o tempo de cumprimento da pena. Ele entende que é o seguinte, cumpriu a pena, não deve mais nada para o Estado, coloca novamente para conviver com a sociedade e devolve muitas vezes para a sociedade um psicopata. Nesse gancho, o que é realmente importante dizer que o caso do Jorge, a resposta que o Estado deu a este cidadão, a este indivíduo, não poderia ser a pior. E aqui se revela o fracasso do sistema penitenciário. E na nossa percepção, qual que foi o modus operandi do Estado? O labeling approach, né? É a cultura do rotulamento. O Jorge foi carimbado, recebeu esse número, se torna um presidiário, e o sistema, o cemitério de ferro que aí está, que todos os dias enterra cidadãos que ali foram condenados e porventura são realmente culpados, mas como também há muitos inocentes. E que falecem nesses cemitérios de ferro, que, a toda evidência, não é feito para recuperar o cidadão. Ao contrário, é o sistema que nesse movimento se alimenta e retroalimenta. Ainda que em liberdade, como aconteceu no caso do Jorge, o sistema foi feito e preparado para retornar, e não para voltar ao convívio adequado, saudável em sociedade. Será que o Estado não teve todas as chances possíveis de alguma maneira tentar recuperar esse cidadão Jorge? E daí o nosso questionamento sobre a inteira falabilidade desse pseudo-exame criminológico. Doutor, me surge uma dúvida aqui, porque vai passando um resumo na cabeça de todo o caso, né? Ele é bem extenso, inclusive. A casa que o Jorge morava, já que a gente está falando de 5, 6 pessoas e nem todas a ocultação foi feita do cadáver total, que eu quero dizer a totalidade do corpo, era grande? Onde ele ocultava esse cadáver? Tinha um quintal? Tinha um jardim? Porque ele morava numa casa dentro da favela Alba, uma periferia, normalmente as casas não são tão grandes. Como que era de fato isso, vocês que tiveram acesso à cena do crime? Bom, eu estive até o local, lá era um terreno dividido em 3 pequenas casas, uma colada à outra. O Jorge residia no fundo, num barraquinho, e a primeira casa, salvo o melhor juízo, residia o pai, no meio a mãe, porque eles moravam juntos, mas já estavam separados, e no final da residência, né, no final do terreno, o quarto onde que o Jorge dormia ali.
Então a estrutura do local era essa. E os corpos foram encontrados, os restos mortais foram encontrados, enterrados dentro da residência e, salvo o melhor juízo, parece que estava próximo do passeio lá, do corredor, ao lado da casa onde que o Jorge morava. Então ele mesmo escavava e Ele mesmo escavava e enterrava. E enterrava, tá certo. Doutores, esqueci de fazer alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não citou aqui? Algum detalhe interessante? Eu acho que a gente conseguiu explorar bem a questão do processo, das falhas do processo, como se deram as investigações. Só gostaria de reforçar que assim, nós não somos contra as instituições, em hipótese nenhuma. O que nós, enquanto defesa, enquanto advogados, aguerridos que somos, conhecedores da lei como somos, o que se pugna, e principalmente aproveitando essa abertura que é nos dada, é de trazer uma reflexão para a sociedade. Que tipo de justiça que a sociedade espera e quer por parte do Estado? Porque veja bem, como bem aventado pelo Dr. Ezequiel, o crime de homicídio principalmente é um crime democrático. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cometê-lo. E a partir do momento em que nós somos acusados de um crime, aí eu digo qualquer tipo de crime, como que nós gostaríamos de ser acusados? E como, principalmente, como que nós gostaríamos de ter ferramentas para nos defendermos? Isso está na Constituição, é o direito ao contraditório. É o direito do acusado ser bem acusado e também ser bem defendido. Agora você imagina, Leonardo, a nossa crítica é no sentido do que o Estado, o grande Leviatã, a força que tem o Estado, que luta, que o advogado luta quase que diariamente. Então aqui a briga de Davi contra Golias. É uma briga muito grande. Se a gente não consegue equiparar essas forças, obviamente aquele acusado sempre vai ser o hipossuficiente. Na verdade, ele sempre é o hipossuficiente na relação de acusação e defesa. Agora, quando o Estado cumpre o seu papel de possibilitar que aquele acusado tenha na sua defesa todas as garantias estabelecidas em lei, a gente consegue sim ver uma equiparação na luta, uma equiparação de armas, para que aquele que está sendo acusado bem produzir as provas para poder se defender. Se culpado, que produza as provas para poder se defender na sua culpabilidade. Nem a mais, nem a menos. Como bem esclarecido aqui pelo Dr. Ezequiel, nós, desde o dia que assumimos a defesa do Jorge, nunca pretendemos a absolvição dele, porque nós nunca iríamos pleitear aquilo que é impossível. Entretanto, por nós, na defesa, feita aí por mais de 7.000 laudas, foi sim lutar para que o Jorge fosse, se é que era para ele ter sido levado a júri, para que ele fosse levado com todas as garantias da sua defesa. E se ali fosse acusado, que fosse acusado com base naquilo que de fato ele fez, com a sua conduta, e respondesse efetivamente pelo que ele fez. Então, quero agradecer mais uma vez o convite que nos foi feita, para que nós pudermos falar abertamente aqui com relação às falibilidades, principalmente permeadas pelo Estado. Porque queremos sim defender e bem defender. E queremos ver, sim, uma acusação bem feita, com equidade de paridade de armas, para que aquele que é acusado, como eu insisto, aqueles que vão nos assistir, se um dia forem acusados, que tipo de defesa que eles querem ter? Uma defesa falha, onde que o Estado não permite que ele se defenda, ou uma defesa feita por aquele que conhece a defesa, como se produzir provas, e o Estado garantindo que o advogado, enquanto ali o último anteparo de justiça daquele que é acusado, possa produzir todas as provas que vai ali desenhar bem a sua conduta. Se inocente, que busque-se as provas da sua inocência, que na verdade é uma contramão daquilo que se diz na legislação, porque a lei estabelece que a pessoa só pode ser considerada culpada no final do processo, garantido com todas as garantias processuais, né? Então, a princípio, ele é inocente. Cabe ao Estado, segundo o nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição Federal, o Estado aprovar que a pessoa é
culpada. E o que a gente vê aí é a contramão do que estabelece a nossa legislação. É muitas vezes o inocente tendo que provar a sua inocência ou o culpado tendo que provar a extensão da sua culpabilidade. E como disse agora há pouco, você imagina, é uma luta hercúlea, uma vez toda a força do Estado com a falibilidade que há sempre, muitas das vezes, em algumas defesas. Caro Leonardo, eu concluo dizendo que a ausência de direitos e garantias fundamentais a tantos cidadãos acusados, tal qual como na situação do Jorge, implica um retrocesso enorme, que seria uma barbárie. Uma barbárie essa que permitiria equiparar este processo a um fuzilamento em praça pública, aos enforcamentos. Queime na fogueira, então. Queime a todos na pira. Né? Então, com isso, não podemos concordar. Daí sempre os nossos posicionamentos veementes, né? E lembrando que, em relação às acusações, né, de ocultação de cadáveres, a nós, o que foi confidenciado é que ele é confesso. E na questão da legítima defesa, baldados os argumentos em plenário, se permitindo requerer ali a absolvição, né? Que aí, no momento em que ou é matar ou morrer, que vence o mais forte. E essa excludente de antijuridicidade está prevista, né, no nosso Código Penal. Então, a todo tempo, o que a defesa, enquanto, né, o doutor André Nino, este advogado, exercitou, foi apenas o razoável. Como dissemos, não foi nenhuma ficção científica para a produção de prova pericial. E essa é a causa de espanto, quando temos tantos instrumentos e instituições aptas, né, e em posicionamento para produzir essas provas, me parece que as autoridades não se interessariam. E lembrando que respeitamos as autoridades, mas não temos compromisso com o erro e por isso sempre a razão de insurgência, impugnação e inconformismo diante de cenários como estes de manifesto, erro judiciário e injustiça. Interessante ressaltar algumas falas de vocês, que vocês não, obviamente, não prezam pela impunidade, até porque o Jorge, querendo ou não, tem o crime de ocultação de cadáver e, claro, foi condenado aí por todos os meios do processo a mais de 100 anos de prisão. Mas é interessante a gente sempre ouvir o lado da defesa, assim como o doutor André comenta, é legal isso, em termo legal, né? O termo é legal a gente ter os dois lados escutados, justamente da defesa, o da acusação, os promotores, delegados, enfim, o maior número de partes envolvidas nesse processo, e é isso que a gente traz para o nosso canal, porque aqui a gente não quer só noticiar, a gente quer informar as pessoas também com o maior nível de exatidão e profundeza possível. Então, eu agradeço muito a opinião de vocês, parabéns pelo trabalho realizado durante todo esse percurso, durante o processo. Quem sabe a gente se vê em breve em outros processos, vocês estão super convidados a vir aqui no nosso canal Operação Policial, estamos de portas abertas. E a você que acompanhou a nossa entrevista de hoje, estive aqui com o doutor André Nino e com Ezequiel de Souza, eles que foram advogados de defesa do Jorge Luiz, que foi popularmente conhecido como o monstro da favela Alba, e no dia 17 de março de 2022 foi condenado a mais de 100 anos de prisão pelos crimes de homicídio ou ocultação de cadáver. Muito obrigado, até a próxima, eu vejo vocês. Tchau, tchau.